Tudo bem? Tudo ótimo, e com Tudo você? bem. Obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra Imagina, te receber aqui. imagina, a honra é toda minha. Obrigado você por me aceitar. Você está em que região? Você está em São Paulo ou em outro lugar? Sabe Dubai? Sim. Então, tô em Santa Cecília, São Paulo. É, Como eu pronuncio corretamente seu sobrenome? Twill? Certinho, Mark Tawil. Tawil. Mark, Tawil. E Mark, você, obrigado. tudo jóia por aí? Onde você tá? Eu tô em casa, em New Jersey, Nossa, que delícia. prestes Aí a sim. sair para ir para Manhattan, porque tá, enfim, o meu escritório é lá e também tá tendo a NRF, que é a feira de varejo. Sim, Então, eu vou passar na feira, eu tenho reuniões e aproveitar para receber alguns convidados no podcast, no estúdio, que vieram por causa da feira. que legal, Então, que legal. essa vai Sim, ser tem a. bastante gente boa, né? Tem bastante gente boa aí trabalhando pelo Brasil aí na NRF. É um lugar que eu gostaria de ir, sabia? Essa feira tem uma adesão dos brasileiros muito É, grande. verdade. E Assim, não é, e por mais que seja varejo, eu acho que tem muita tendência, né? é verdade, e no fundo hoje o varejo ele está conectado muito com o digital, o e-commerce. Então acaba que quando fala varejo naquela expressão antiga, dá a entender que é a loja física, que é você ir lá no Boticário comprar o seu creme. Mas Verdade. o entendimento, hoje, quando fala então em varejo, tem um pedaço enorme de logística, de supply chain, do digital em si, desde dos e-commerces. Então, a maior parte dos stands são só empresas de tecnologia. Amazon, Entendi, Google, Cisco, Shopify e assim por entendi. diante. Então, Que interessante, né? Então, quer dizer, são plataformas digitais fazendo transações comerciais quaisquer, né? exatamente. Além Muito dos meios legal. de pagamento, além dos, dos sistemas de automação para você fazer pedido e que nem McDonald's aqui, né? Acho que no Brasil também já está aqui, já está assim, né? Você faz o pedido já no quiosque, né? Não tem mais ninguém para te atender, né? Não, tem. Aqui no Brasil tem. Então, enfim, então mostra esse avanço e a Outro dia novidade. eu vi um negócio muito louco, assim, tem brasileiros atendendo em Starbucks nos Estados Unidos. Aparece um vídeo e tem uma brasileira falando em português com as pessoas que estão indo comprar no Starbucks aí. E eu acho que é isso, a tendência é globalizar cada vez mais. E que bom que está no coração do mundo. É, mas para quem não te conhece, porque a minha ideia aqui logicamente, acho que é uma troca de públicos, né? E eu Claro, tenho muito claro. interesse, porque eu tenho uma parcela muito grande das pessoas que me seguem, que são, eu falo isso porque são meus amigos, tá? Mas que são os nerds coxinhas do mercado financeiro, e que às vezes eles estão tão fechados nesse universo que eu falo de personalidades e pessoas que têm outras competências e que estão por aí, eles falam, não, não conheço. Então, e eu acho, e eu sempre falo no meu, nas entrevistas, nos momentos que eu estou exposto, que se tem uma qualidade que atinge todos, é a capacidade de se comunicar. É muito difícil você ter sucesso, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil você ter sucesso em qualquer área se você não souber se comunicar bem, se expressar bem, ser persuasivo e etc, Verdade. etc. E você é o mestre disso, então eu queria que rapidamente você pudesse contar um pouco a sua história, assim, muito rápido, Sim, para as pessoas terem ideia. 51 anos em 50 segundos, né? Cara, vendo jornalismo tradicional, então trabalhei em empresas como Jovem Pan, Band News, trabalhei no Grupo Estado, depois eu fui para a Rádio Globo, né, que era o Grupo Globo, e sempre trabalhando com o que a gente chama de hard news, né, que são as notícias, vamos dizer, do dia a dia as mais pesadas. Depois eu abri uma agência. Então, em 2010, eu montei o meu primeiro empreendimento, que foi, na verdade, uma agência que começou como uma agência de conteúdo, e ela foi se desdobrando como uma agência de comunicação. Durou até 2020. E aí eu atendia clientes diversos, produzindo a comunicação desses clientes, dessas empresas e de pessoas físicas.
Em 2020 teve a pandemia, infelizmente fomos afetados, a gente estava em Paris, minha família é francesa, voltamos infectados, meu pai faleceu, o mundo virou de cabeça para baixo, eu percebi que o trabalho da agência não só não me satisfazia, como também estava fadado a uma certa autodestruição, agências como um todo. E foi o que aconteceu. Eu trabalhei com inúmeras agências como parceiro, que tinham 300, 400 colaboradores, depois ficaram com 30. Houve um enxugamento por inúmeros motivos, mas o principal deles, obviamente, foi a explosão da inteligência artificial e de outras tecnologias que reduziram os custos, personalizaram em massa, mas também acabaram substituindo muita gente. O trabalho de muita gente foi substituído. E aí eu decidi, então, trabalhar aquilo que é o título do meu livro que eu lanço esse ano. Seja a sua própria marca. Viva os valores da tua marca. Respire tua promessa de marca. Tenha entendimento de quem você é, o que você está fazendo e onde você quer chegar. E trabalho como. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar minha marca pessoal. Lógico, eu já tinha tido a sorte, a competência, o privilégio de ter amealhado uma reputação ao longo dos últimos anos, não só nesse período de 2010 até 2020, como período anterior no jornalismo, mas também em 2016 em diante, que foi quando eu fui eleito o número 1 LinkedIn Top Voice. O LinkedIn fez uma lista com as pessoas que mais engajavam. Era uma lista muito raiz. Era o primeiro Big Brother, imagina o seguinte. Então eles escolhiam. Hoje é muito mais automatizado. Mas na época tinha uma lista, era numerada, tinha os porquês e tal. E eu fui eleito o número 1 da primeira lista. Até então, Bruno, eu não tinha sido eleito o número 1 de nada. Nem na minha casa. Na minha casa eram primeiro os 2 filhos, depois a babá, aí tinha uma outra babá, tinha o cachorro e eu. Então, assim, eu tava sempre. Nunca tinha sido número 1 de nada. E aí eu fui número 1. E aquilo, obviamente, me deu projeção, mas me acendeu uma luz para dizer o seguinte: eu não preciso mais de grandes corporações para eu me destacar. Eu posso ser eu mesmo. Eu posso trabalhar o Mark da Will, e não o Mark da Band News, e não o Mark da Jovem Pan ou do Estadão. E aquilo mudou minha perspectiva. E é o que eu faço hoje. Então, hoje, o meu trabalho, o meu arcabouço de entregas, está dividido em 4 grandes frentes. 5 agora, né? Com conselhos. Mas eu faço palestras e treinamentos corporativos. Eu faço educação. Minha frente de educação é muito grande, muito ampla. Eu tenho, então, só no LinkedIn Learning, eu tenho 115 mil alunos e tenho mais uns 50 mil em outras edtechs comprovados, tá? Não é cascata. Eu tenho uma terceira frente que é, então assim, palestra, treinamento, conselho. Eu tenho uma frente que é de mentoria 1 para 1. Eu tenho uma frente conteudista, então eu sou creator do Flow Podcast, eu sou creator da Eletromídia, que são aqueles painéis de out of home, e também colunista de Época Negócios. E eu tenho uma frente também de business influencer, assim. Acho que eu vou parar de falar de mim, porque toda vez que eu falo, diminui o número de pessoas, tá? As pessoas estão fugindo. E me conta mais sobre esse esquema de learning dentro do LinkedIn. O LinkedIn, como é, como funciona, como são as aulas? vou te contar. O LinkedIn é uma plataforma que surgiu aí nos Estados Unidos, então, em 2002, entrou no ar em 2003, portanto já tem seus 22 anos no ar. E o LinkedIn começou como uma troca de vagas. As pessoas anunciavam vagas, onde você está, o que está fazendo, e vamos trocando e por aí vai. Com o tempo, o LinkedIn percebeu que ele precisava ser muito mais do que isso para manter a plataforma viva. E ao longo dos anos, ele foi virando uma rede social normal. O que aconteceu no meio do caminho é que eles compraram uma plataforma chamada Lynda, com Y. E o grande prédio dessa plataforma fica na Áustria, em Graz, na Áustria. Um dos prédios, né? E aí, lá então se gravam cursos que a gente chama de LinkedIn Learning, que é uma plataforma de cursos, tipo uma Hotmart, dentro do LinkedIn. Se você assina o LinkedIn Premium, você tem acesso a esses cursos todos. Então você vai ter várias trilhas de curso em vários idiomas. E o idioma português, que é o meu, espero poder começar a gravar em francês também, é onde eu tenho 7 cursos atualmente. Gravei mais 3 e vou gravar mais ao longo do ano. Então eu devo ter vai chegar a 10 ou 12 cursos nesse ano. E nesse momento, como muitos deles têm 30 mil, 15 mil, 20 mil alunos,
Você tem que imaginar que o LinkedIn Learning ele é acessado diariamente por 25 milhões de pessoas. A biblioteca em português é uma delas, mas você tem inglês, francês, espanhol, japonês, alemão. Então, veja, é uma maneira de dar um spread assim no meu nome e também nas minhas mensagens. E antes de a gente falar mais sobre esse lado de como você pode ajudar as pessoas, vamos explorar um pouco mais a competência da comunicação. Na sua opinião, qual é a maior deficiência que as pessoas têm para se comunicar? Como é que você mapearia isso? Eu acho que a maior deficiência que as pessoas têm é exatamente aquela que também é a maior virtude, se elas conseguirem, né? Que é o maior superpoder, que é o poder da escuta. Estar presente numa conversa, escutar genuinamente aquilo que está sendo dito, prestar atenção nas dores, nos desejos, com sensibilidade do que o outro está dizendo e protagonizar ele também. E quando você faz isso, imagina o seguinte: a pessoa fala muito bem, mas falar muito bem não quer dizer muita coisa. Você pode falar muito bem e falar besteira. A pessoa escreve muito bem, mas tem muita gente que não vai ler. Então você pode se posicionar muito bem e falar muita besteira. Quando você tem muitos seguidores, muito alcance, mesma coisa. Ah, sou persuasivo. Tem um monte de gente persuasiva que é persuasiva para o mal. Agora, escutar é quando você reúne um arcabouço, na minha visão, da maioria das skills da comunicação, que é a sensibilidade de você conhecer o outro, de você prestar atenção naquilo que está sendo dito, de você ter tempo prestando atenção, mas também de elaborar aquilo que foi dito para você poder dar uma resposta. Ela une muitas coisas. Então eu vejo que a comunicação de escuta é um superpoder. Então eu vejo que o grande defeito é não escutar o outro, ou seja, não prestar atenção, e isso vai desde a pessoa física até as marcas. Então as marcas também não escutam, o jornalismo não escuta, o entretenimento não escuta. E aí, quando você tem isso acontecendo, o que você tem são respostas que não são exatamente aquilo que foi dito ou perguntado. E isso cria um caos, porque eu falo uma coisa, você entende outra, você responde outra, você não prestou atenção, eu quero me colocar, e ficam os dois tentando protagonizar a mesma história, sem conseguir. Fica um combate para ver quem vence. E aí os dois perdem. Quando a gente está falando de empresas, de marcas, etc., eu sei que o assunto ganha um grau de complexidade muito maior quando a gente fala em escuta. Mas quando a gente se autoavalia, é uma lição de casa que eu não vou dizer que é fácil de ser atingida, mas pelo menos é fácil de ser compreendida, né? O que tem que ser feito. Porque você acabou de explorar um pouco esse assunto. Recentemente tem inclusive um artigo na Harvard Business Review, agora do final do ano, que fala exatamente isso. Eu não lembro o título, mas ele faz essa provocação de aprenda a escutar, ou ele te questiona se você sabe escutar direito. Que é isso, é você de fato participar. Agora, eu vou verbalizar de um jeito nada técnico e você traduz. O que eu mais encontro, socialmente falando, profissionalmente falando, são pessoas que são boas no que elas fazem, elas têm conteúdo, elas têm conhecimento, mas quando elas se expressam, elas não conseguem, de alguma forma, colocar. Elas não sabem se impor de uma maneira. Não que eu não estou falando ser arrogante, mas sabe aquela pessoa que começa a falar, você fala, esse cara sabe do que está falando. Sim, Então, elas têm o conhecimento, mas são prolixas, por exemplo. ou prolixas, ou elas transmitem fragilidade. Então, como se eu dissesse assim, Mark, você poderia me É explicar uma como pena, é que o né? cara. Diferente daquele cara que, sem soar metido, arrogante, mas ele se posiciona, ele é Ele tem firme, ele fala com autoconfiança, né? consistência. Exatamente. Então, eu sinto que as É, pessoas têm muita falta. Elas não conseguem transmitir credibilidade, confiança, não conseguem se impor. E o outro lado é que elas não conseguem ter um raciocínio lógico para construir uma narrativa. Porque, no fundo, o que você quer daquela pessoa? Alguma coisa você quer. uhum, Ou você quer agradar ela, ou você quer seduzir ela, ou você quer vender algo, ou sim. você quer que ela confie em você. Então, você tem uma narrativa, uma história ali que você vai
contar um problema, mostrar a solução, mostrar a sua visão sobre o assunto, que você vai percorrer um caminho e você sabe que no final disso ele vai dizer, pô, Mark, o cara entende de comunicação, hein? Então, esses são os dois pontos mais frágeis que eu vejo por aí. Queria jogar eles para você explorar, porque você que é o mestre do negócio. Você tem duas coisas aqui. Você vai ter, de um lado, essas pessoas que sim têm essas dificuldades, e você tem, do outro lado, também as pessoas que não sabem nada, mas falam com tanta confiança, que nem o ChatGPT. O ChatGPT, estava lendo esses dias, ele é construído para te dar qualquer resposta, independentemente se ela é verídica ou não. Então, ele vai descrever de um jeito verossímil, mas não necessariamente aquilo que está escrevendo é verdade. Olha que interessante. Então, ele é construído para isso. Você sempre vai ter uma resposta muito bem escrita, muito bem elaborada, mas que os dados não são verdadeiros necessariamente. Ele pode estar, como diz a palavra exata, alucinando. Essa palavra existe, né, na tecnologia. Então, ele pode estar alucinando. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que também alucinam, né? Que falam tão bem, que te convencem, que são os picaretas, que são os vendedores de sonhos, de fumaça, que são os empreendedores de palco. E se tem muita gente que está ali no batente, fazendo, acontecendo, trabalhando duro e sendo verdadeiro, e ela fica pelo caminho, porque ela não adquiriu uma habilidade de comunicação. Todo mundo vai adquirir a eloquência, a habilidade de comunicação? Não, porque existem camadas mais profundas do que isso. Existe o medo do julgamento, que é muito profundo. Existe timidez, existe introversão, existe vergonha, existe mil complexos. Então não dá para a gente exigir que todo mundo vire o Barack Obama da noite para o dia. Ou vire, sei lá, a Renata Vasconcelos do Jornal Nacional. Não dá. Claro que você está numa posição de liderança, você precisa treinar isso, e é treinável. Só que você vai até a página 2. A coisa boa que acontece hoje, ao meu ver, e até curioso de contar isso, é que cada vez mais a autenticidade está falando mais alto. Então, no LinkedIn Learning, por exemplo, outro dia eu entrei e tinha um instrutor fazendo um vídeo gravado e gaguejava. Eu falei, putz, será que eu estou ouvindo errado? Não, o cara está dando um curso gaguejando, era uma mulher, gaguejando. Será que ninguém ouviu? Eu, do alto do meu preconceito capacitista, né? Pensando isso. E o LinkedIn está na frente, porque essa mesma instrutora, ela fala assim, olha, você deve ter percebido que eu gaguejo. Você deve ter percebido que eu tenho essa questão. Mas isso não impede de eu me comunicar. E não impede de passar o meu conhecimento. Olha a sacada. Então veja, não é mais sobre, como já foi, gaguejar, ou ser tímido, ou até dar um branco, ou até em algum momento, enfim, você usar um pouco de vício de linguagem, né? Não é mais sobre isso, é sobre aquilo que você quer passar. Então o meu comentário é, o mundo está mudando, a forma de adquirir conhecimento também, e o que vai ficar é exatamente o que a gente está fazendo aqui, que é uma troca automática de conhecimento, quando você tem o conhecimento, mas acima de tudo uma troca autêntica. Eu não ligo se você tem cabelo ou pouco cabelo, se você é careca, hoje se você gagueja, dane-se, desde que você esteja falando a verdade. Desde que você me diga, eu sei o que eu estou falando. Se eu não souber, Bruno, não sei te responder. Não tenho como te ajudar nisso. É melhor uma pessoa sincera e absolutamente verdadeira com você e tal, do que alguém que vai falar super bem, mas vai te enganar, como o ChatGPT faz. Então veja que interessante, eu acho que esse paradigma mudou. Então o que eu tenho para dizer para essas pessoas que têm conhecimento, mas ainda estão na fase do julgamento, que elas procurem um profissional para poder treiná-las. Porque certamente elas têm muito a passar. E a timidez, a introversão, os julgamentos de outras pessoas não podem impedir aquilo que elas têm de mais importante, que é o conhecimento transmitido, que vai fazer a diferença na vida de alguém. Agora, isso que você falou, eu achei fantástico essa história desse caso do instrutor que é gago, mas a gente tem Interessante, que. né? É Nunca super falei isso, foi a interessante. primeira vez que eu falo isso. Mas a gente tem que reconhecer que a imensa maior parte das pessoas vão, em algum grau, discriminar, né? Vão falar, pô, o cara é gago. E Cara, as pessoas vão, ainda não mas estão prontas, concorda? olha, mais ou menos, sabia? Vou te dizer, existe um gap muito grande geracional hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo,
Existe pela primeira vez 7 gerações trabalhando juntas pela primeira vez. 7. 7. Você tem a geração silenciosa, que é do Joe Biden, Abílio Diniz, que faleceu, entre outras pessoas. Joe Biden você conhece bem, até o presidente aí, até hoje. O Lula, aqui no Brasil, pessoas mais velhas, octo e nonagenários. Depois você tem a geração Baby Boomer, Luiz Helena Trajano. Você tem a geração X, que é a minha, que eu tenho 51 anos. Você tem a geração Y, que deve ser a tua, na faixa dos 40 anos, nascida nos anos 80. Aí de 90 a 2000, você tem os millennials, que não são Y, são late Y, porque o Y nasce com a informática, o millennial nasce com a internet. Depois você tem a Z, que nasce com a mobilidade. Então veja quantas gerações estão trabalhando juntas. Silenciosos, Baby Boomer, X, Y, Millennial, Z, e agora tem a Alpha. A Alpha que está trabalhando. Pô, como assim? Nascidos em 2010, aqui no Brasil são jovens aprendizes. E você tem uma porrada de influenciador que nasceu de 2010 em diante, que hoje tem 14 anos ou menos. Então veja, esse caldo todo faz com que a gente tenha problemas de comunicação, mas se você é um cara que tem conhecimento, se você é alguém que está disposto a mudar, se você se é alguém que está disposto a aprender com os mais novos, ou se você é mais novo e está disposto a aprender com mais velhos, sempre vai ter espaço. Você sempre vai ser bem tratado. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o mundo está começando a mudar, que os julgamentos eles existem, vão continuar existindo porque é do ser humano. Mas, ao mesmo tempo, nunca teve tanto influenciador com deficiência no TikTok. Pessoas com manchas no rosto, pessoas sem braço, sem perna, pessoas que gaguejam, com questões muito mais profundas que a gagueira. Eu conheço e fiz amizade com um influenciador, não um, mais que um, que tem paralisia cerebral, que tem síndrome de Down. Quer dizer, pessoas que nem a gente, que tem uma individualidade ou outra. O que eu quero dizer com isso? Por um lado, a gente tem preconceitos, mas eu acho que a explosão geracional, a questão da internet, das redes sociais, que jogam na nossa cara que essas pessoas são como nós, acaba também tirando um pouco dessa barreira. Como é que você vai rir de alguém que é gago? Você podia ter feito piada lá atrás, mas você começa a conviver, você vai rir da pessoa. Como é que você não vai brincar com alguém que é cadeirante? Você não vai fazer uma piada para rir dele, você vai rir com ele. Se você convive com alguém que não tem um braço, não tem uma perna, como eu convivo, pessoas com paralisia cerebral, você não vai brincar com isso? Porque ela não merece a brincadeira. Entende o que eu estou falando? A gente está começando a enxergar as pessoas como iguais cada vez mais. Tem preconceito, mas essa é uma barreira que tende a diminuir. Eu duvido, se você puser alguém num palco do TED, se você puser alguém na tua live que é gago, ou uma mulher que é gaga, ou uma mulher que não tem um olho, um cara que, enfim, qualquer coisa. Se essa pessoa não tiver um conteúdo, eu duvido que em 1, 2, 3 minutos a audiência não vire a favor. Duvido. E não por pena, por qualidade. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que, a gente que é vetor disso, né? A gente traz as pessoas aqui para frente, protagoniza, a gente tem que espalhar essa mensagem, esse é um ponto, né? De que é preciso quebrar essas barreiras. Eu acho que as barreiras também vão diminuir um pouco naturalmente. Prova disso é que o Big Brother está no ar faz 25 edições. O que é o Big Brother? Gente como a gente. As pessoas querem se ver ali. O que são quilos mortais? O que são... Tudo reality show. Realidade, show ou espetáculo de realidade. As pessoas querem se ver ali. Isso, vamos dizer, isso explora um pouco o primeiro ponto, né? Que eu falei que as pessoas às vezes não são seguras, não sabem se impor. E o segundo ponto, que é a capacidade delas se organizarem, terem um raciocínio lógico e arquitetar o caminho da fala. Porque isso é boa parte da história, né? Treino. Não tem como. Você não pode pedir para alguém que ela construa uma resposta de 1 minuto e meio, com começo, meio e fim, se ela não tem equipamento para isso, ela não tem ferramenta. O que é ferramenta? Clareza. Né? Estou transmitindo a mensagem que eu preciso. Eu já tive repórter, quando eu era editor, que fez a descrição de um filme sem dar sinopse, sem explicar o que era o filme. Então, assim,
clareza. Eu estou respondendo aquilo que foi perguntado. Eu estou querendo chegar para falar com o Bruno e dizer para ele aquilo que ele me perguntou. Estou sendo claro na minha mensagem. Isso é o mínimo. Agora, também não adianta eu ser claro na minha mensagem, saber o que eu tenho que dizer e ficar na introdução durante 20 minutos. Discurso do Oscar. Você tem que ter na tua cabeça, antes de proferir, pelo menos um rascunho do que vai ser dito. E isso em milissegundos. É difícil, mas é treino. Hoje eu consigo sempre falar, Mark, me faz um speech, né, um micro discurso de 30 segundos sobre comunicação. Eu vou fazer em 30 segundos. Depois 1 minuto, eu vou fazer em 1 minuto. Eu tenho 5 minutos, 5 minutos. E vou fazer com começo, meio e fim. Se você me falasse 10, 12 anos atrás, 14 anos atrás, Mark, você consegue. Como que ela. Você consegue abrir essa câmera para falar com o Bruno? Eu ia morrer de medo. Porque eu morria de medo de câmera. Ligava a luzinha vermelha, cara, eu caía de costas. Não conseguia gravar. Quando eu gravava, eu gaguejava, eu tinha que fazer tudo de novo. Se eu tivesse ido para televisão, eu estaria fudido. Porque, cara, ninguém ia me pegar. Eu tenho que ficar refazendo as coisas. Hoje, eu nadaria de braçada. Por quê? Porque eu fui obrigado a fazer isso. Então, como as pessoas foram obrigadas a ir para frente da câmera durante a pandemia, no Zoom. Foram obrigadas a aprender a falar para a câmera. Foram obrigadas a fazer que nem está fazendo aqui, a se enquadrar direito, a olhar fixo, a não ficar no celular. A gente está aprendendo tudo isso. Então a comunicação, ela é e deve ser treinável. Ninguém nasce saindo da barriga falando com o médico. Não, porque olha, isso não existe. Entendeu? E você tem pessoas que eram absolutamente, entre aspas, ninguém 15, 20 anos atrás e que hoje dominam a comunicação, mas elas dominam por um motivo, porque elas primeiro talvez tenham sido obrigadas. Um dos caras mais tímidos do mundo é o Mark Zuckerberg, dono da Meta, e hoje o cara dá porrada e faz isso. Por quê? Porque é treino, ele acionou ali dentro dele algumas outras skills que talvez ele nem soubesse que tinha. E você vai ver isso acontecer muito. O Datena, quando você era criança, Bruno, o Datena, o apelido dele era da trena. Porque ele pegava uma trena, que é um negócio que mede, e media o chute pro gol. Trenas Starret, ele fazia propaganda. Ele era um repórter de futebol. Hoje ele virou um dos maiores apresentadores do Brasil. Há anos apresenta o programa com eloquência. Mas não era esse cara. Por quê? Porque as pessoas mudam. Né? As pessoas, se você vê os primeiros vídeos do Primo Rico, que hoje faz palestra, papapá, e montou um império de grana aqui no Brasil, os primeiros vídeos dele, a voz dele era essa. Oi, tudo bem? Olha, eu sou o Primo Rico, tô aqui. Desse jeito. Hoje você vê ele entra assim, ó, papapá. Então, por quê? Porque, cara, você vai mudando. Eu não era essa pessoa também, né? Como eu sou hoje na frente da câmera. Eu morria de medo. Morria de medo. Queria deixar um abraço aqui, Mari, Arthur, Camila, Fernanda, muita gente que está acessando, Paulo, muita gente que eu não conheço, Daniel, muito legal, Daionório, grande beijo para vocês, tá? E a Camila até escreveu um negócio aqui que eu não entendi. Ela Não, escreve eu lá. acho que eu espero que eu tenha entendido. Camila, você está falando que o lápis marrom abre o olhar, porque eu tô com o olho muito fechado, é isso? Porque eu tô com esse trauma aqui, ó, desse aqui, ó, de blefaroplastia. Olha ele aí, um beijo Dai também. Meu amigo Rodrigo Barnabé, um super comunicador também, com olha ele aí. E aí, na sua no seu treinamento, no seu curso, você auxilia a pessoa a quebrar dentro do possível, essas barreiras, ou seja, tirar os vícios de fala, de linguagem, se sentir mais seguro, criar uma ordenação, um modelo racional mais lógico. Você passa por esses temas? Passo. Professor Wilson, um grande beijo. A gente estava palestrando aí nos Estados Unidos, né, professor? Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Olha só, eu ensino isso na mentoria. Quando eu faço uma mentoria de 1 para 1, os cursos, eu não sou um professor de oratória. Eu sou um professor de comunicação mais, vamos dizer, um pouco mais holística, né?
Existem ótimos professores de oratória para isso, que ensinam mais esse beabá. Mas porque muitas das pessoas que eu pego já estão num estágio que elas já se comunicam por causa da empresa e querem mexer em alguns gaps. Mas eu falo disso, óbvio, né? Você tem vários tipos de comunicação. Você tem comunicação para pessoa tímida, para pessoa introvertida, para pessoa que nunca comunicou direito, para pessoa que está num estágio que quer chegar em outro. Eu acho que a comunicação, isso é importante falar, Bruno. A gente está num momento de personalizar tudo. E com a comunicação não é diferente. A gente não pode exigir um tamanho único, né, para todo mundo. Então, os meus cursos, eles têm um pouco mais disso, de falar para mais pessoas, mas de maneira individual eu consigo pegar em pontos mais específicos, de acordo com Entendi. o pedido, né, com a exigência. E as suas palestras são técnicas, são motivacionais, são entretenimento? Como é a Nossa, pegada? nunca me perguntaram isso. Eu tinha um grande problema para palestrar. Eu sempre fui um cara muito inspiracional. Não motivacional, inspiracional. Eu acho que o motivacional é aquela beira de piscina, vamos lá, pá, pá, pá. Eu não tenho esse talento da motivação nesse nível, né? Eu chego, todo mundo levanta, vou lá, sento no colo do cara, sabe assim? Essas brincadeiras ou pô, todo mundo termina aplaudindo, gritando. Eu não sou essa pessoa. Eu sou um cara mais tranquilo. Ao mesmo tempo, eu também sou mais inspirador, vamos dizer, abre as ideias, provoca a reflexão e tal, que é ótimo. Por outro lado, eu comecei a sentir dificuldade em ser mais técnico. E por quê? Porque as pessoas saíam da palestra e diziam o seguinte: puta, eu amei tua palestra, mas como é que eu aplico? Qual é o primeiro passo? Ah, eu achei super interessante o que você falou, mas por onde que eu vou agora? Entende? E aí eu comecei a incluir mais os passo a passo. Então, assim, eu comecei a trabalhar um pouco mais esse lado de não, eu não vou ser só um cara que vai falar coisas lindas, que você vai refletir e que eu vou te motivar a ser uma pessoa melhor. Isso tudo é importante. Mas é importante também você se fazer perguntas. É importante você também refletir a respeito. É importante você também falar, pô, eu tô levando isso do Mark e ele me deu uma chave aqui que eu vou virar na minha cabeça para poder fazer isso. Porque muitas vezes, Bruno, é uma chave. Se eu estou aqui falando uma hora com você, a pessoa pegar uma coisa que mudou a vida dela, ela pode ganhar milhões de reais. Ou ela pode deixar de perder milhões de reais. Ou ela pode melhorar o relacionamento, ou ela pode acabar com o relacionamento porque ela não virou a chave. São coisas simples. Pega o negócio da escuta que a gente falou no início. Se você não escuta teu cônjuge, se você não escuta teu filho, se você não escuta teu liderado, se você não escuta teu líder, você está fudido. No menor ou maior prazo, você está fudido, porque alguém vai escutar o outro. Quem tá prestando atenção nele. É normal, faz parte do jogo. Se você é casado com uma mulher ou com um homem, você não está escutando a tua mulher, alguém vai escutar. Alguém, nem que seja uma amiga, mas alguém vai escutar. E aí você perde a referência. Então, é sobre isso. Quanto mais a gente virar essas chaves e entender que pequenas mudanças vão criando um efeito maior, você consegue. Eu estou escrevendo um livro agora, chamado Seja Sua Própria Marca. Se Deus quiser, sair pela HarperCollins nesse ano. E o livro está dividido em vários capítulos, obviamente. E um dos capítulos fala disso, que é um efeito fractal, um efeito fracionado, para que você possa, com pequenas mudanças no dia a dia, criar algo maior. E aí parte das coisas mais simples. Uma delas a gente está fazendo aqui. Enquanto eu estou falando, você não está me interrompendo. Enquanto eu estou falando, você não está me perguntando, ou quando terminou, você pegou uma palavra, uma pergunta que você pré-programou e jogou aqui do nada, só porque você programou. Você está prestando atenção no que eu estou falando, você vai pegar um gancho do que eu falei e você vai perguntar em cima disso. Isso é prestar atenção. Isso é liberar o outro para o outro ser ele mesmo. Isso eu vou me sentir respeitado, eu vou me sentir pertencendo a esse papo. Senão fica uma conversa de louco. Ah, meu cachorro morreu. Pô, você sabe que aqui na Avenida Angélica tá um trânsito. É assim que as pessoas conversam no dia a dia. É verdade. Naquela história que você estava falando que é treino, né, para a pessoa performar, para minha equipe, para amigos, eles às vezes me perguntam, Bruno, o que você sugere? Eu falo, cara, eu vou te dizer como eu acho que eu melhorei um pouco a minha comunicação. E lá atrás, porque quando eu era criança eu era meio travado, meio tímido, e eu percebi que eu comecei a performar quando eu tinha mais segurança, e a segurança vinha do conteúdo e do Legal. modelo racional.
E aí, essencialmente, o que eu falo me dá a sensação que foi muito produtivo quando eu sumarizava, compilava livros ou textos ou artigos e tinha que explicar aquilo, condensar aquilo. Eu falei, isso ajudou muito no meu exercício nessa competência, né? Que foi o que Interessante. você falou que é treino, né? Que é Olha que treino. você está me falando uma coisa que eu nunca fiz com os meus filhos, mas pode ser uma boa maneira deles fazerem isso desde criança. Que é, me explica o que você viu, né? Você você pode me relatar o que você entendeu? na vida social é exatamente isso. É, Você leu o livro, o que que você achou? é, é, Você. é. É exatamente Por isso. O que você isso que é tão entendeu, o que você viu. perigoso fazer perfil de CEO no LinkedIn. Ah, eu faço perfis, né? Aí você põe assim, 10 livros que eu amei ler. Aí você chega pro CEO e fala, pô, adorei aquela de que parte que você gostou? O cara não leu o livro. Olha só, essa pergunta é muito boa do Paulo. As empresas usarão mais a linguagem não verbal para recrutar? Já estão. Na verdade, assim, olha que interessante. Eu não diria que não verbal, mas eu te diria que digital. E por que digital e verbal? Eu gravei ontem à noite, está no ar. Eu tenho um podcast chamado Super Comunique. Super Comunique, tudo junto no Spotify. Aliás, convido todas e todos a acessar e a dar um seguir, por favor. E olha que interessante, eu gravei ontem sobre, a gente não combinou essa pergunta, tá, Paulo? Sobre inteligência artificial conversacional, que é, na verdade, o chatbot de conversa. Então, por mais que você me diga não verbal, eu vou te dizer que é não verbal, porque a pessoa não está ali verbalizando para você, mas ela está escrevendo. Mas ela está ali verbalizando, talvez, num chatbot, para você não passar horas ali na fila. Sua ligação é muito importante para nós. Hoje em dia você escuta pouco isso. E por quê? Porque digitalizou num nível que você conversa com a máquina até chegar na pessoa. Mas a pessoa, ela fala com pessoas. Então, você precisa falar com pessoas o tempo todo? Talvez não. Talvez a máquina resolva. E isso diluiu muito a nossa espera. Então, eu te diria que o não verbal, ele existe, né? Ele vai continuar existindo, mas ele não deixa de conversar. Então, eu te diria que o futuro ele é um híbrido entre o conversacional, que pode ser humano ou não, e o digital. Então, o digital conversacional, ele mistura um pouco dos dois. Acho que é uma terceira via. Eu confesso que eu fiquei na dúvida o que ele quis dizer por linguagem não verbal. Não, talvez ele Porque não quis verbal. dizer assim: será que a gente vai mecanizar o recrutamento? Talvez seja isso, Paulo, que você queira ter dito. Será que a gente vai digitalizar num nível que as pessoas não vão mais nem conversar na hora de recrutar? Se for isso, eu também quero te responder. Sim, acho que a tendência cada vez maior é os processos serem digitais num nível que você vai chegar na boca do recrutador, talvez, já com ele sabendo 95% do que ele perguntaria na entrevista. Você vai passar menos nervoso diante dele e ele só vai te pegar naquela cereja do bolo porque o processo vai ser muito mais digitalizado. Para recrutamento de vaga, o LinkedIn já faz isso. O LinkedIn não ganha dinheiro com os cursos. O LinkedIn não ganha dinheiro com aquele selinho amarelo que você compra. O LinkedIn ganha dinheiro com recrutamento. Ó, de recrutar não só pela fala, é isso aí. O LinkedIn ganha dinheiro fazendo filtros. Então, por exemplo, o Bruno e o Paulo aqui querem contratar alguém que seja uma mulher de 30 e poucos anos, que tenha filhos, que mora no interior do Iowa, nos Estados Unidos, e que tenha competências médicas, blá blá blá. O LinkedIn vai filtrar de um jeito que ele vai encontrar essa pessoa para você. E aí ele vai ajudar você a recrutar. Esse super filtro é o que o LinkedIn cobra. E não cobra barato, tá? Ele cobra caro. Então, o LinkedIn é uma empresa de recrutamento super digital, no fim das contas. Eu tenho um amigo, na verdade, meio que uma cria minha. Ele é filho de um amigo, ele, por influência minha, ele foi estudar economia. Hoje ele já está com seus 30 anos e ele já empreendeu, já deu errado, está num bom emprego, mas vive querendo empreender de novo. E o negócio que ele montou na época era justamente tentar buscar uma solução para baratear o custo de recrutamento, porque você pôr alguém
para entrevistar. Para você contratar alguém, você tem que entrevistar um monte, você tem que olhar um monte de currículo, depois você tem que entrevistar um monte de gente para ir fechando o funil. E isso é muito oneroso. Então ele desenvolveu lá um negócio que deu errado, mas ele não desistiu da ideia. A empresa quebrou, ele voltou, ele tem um emprego, mas ele ainda quer insistir nisso. Legal. E agora ele está trabalhando num formato, usando inteligência artificial para fazer um sistema para fazer pré-entrevistas. Eu fui na ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, eles fazem uma super feira. E nessa super feira eu fui palestrar para o Pandapé, que é um software do InfoJobs. E é impressionante, assim, os maiores estandes são de tecnologia. Você tem meia dúzia ali que dominam o mercado, porque são grandes, porque são bons. Você tem os facilities, os amenities, que também já estão super digitalizados. Tudo é digital. E eu me arrisco a dizer que cada vez mais as empresas vão ser plataformas digitais que vendem alguma coisa, né? Que é a reserva? É uma marca cada vez mais digital, cada vez de maior influência, que também vende roupa. Mas no fundo ela muda comportamento. Veja como esse balanço. Peraí, que tem umas formigas aqui, tá me irritando, desculpa. Veja como esse balanço. Eu tenho um horror a essas formiguinhas, nada contra, mas elas ficam andando e eu estou irritado. Veja como esse balanço ele é cada vez mais diferente. O que é o TikTok? O TikTok é uma plataforma de entretenimento, não é uma rede social. Veja como as coisas elas ganham nuances. Então, o que faz a Nike? É uma plataforma digital que vende tênis. Tudo vai ser plataforma e tudo vai ser digital, ao meu ver, daqui para frente, ou quase tudo. Então não existe um negócio que não nasce minimamente digital. Em algum momento, você vai precisar desse digital. Ah, mas eu vendo queijo, mas eu tenho uma farmácia, eu sou super economia real. Até na economia real, você vai precisar do digital. Talvez não para escalar como você gostaria, né? Mas para poder digitalizar processo, que é isso que ele está propondo. E eu vi isso acontecer no RH. O RH é um monstro de grande aqui no Brasil, né? O recrutamento e seleção em todos os níveis. E todos os níveis estão usando inteligência artificial. Então, assim, é uma realidade, não tem como voltar atrás. E, e aí eu vou te contar duas experiências que rolaram ontem, tá? Justamente por causa da NRF, eu estou encontrando com um monte de gente. E eu encontrei com o CEO, os caras que lideram o Reclame Aqui. Então eu vou te dar vou fazer dois comentários. O pessoal do Reclame Aqui estava me dizendo que a imensa maior parte dos problemas, ou seja, das reclamações, é porque existe um desencontro entre o que foi prometido, ou seja, a comunicação, e o que foi entregue. Não é necessariamente que não foi entregue, não é que eu comprei um celular e ele não chegou. Não é que eu comprei um celular e eu tô puto porque ele atrasou um dia. Não, é porque me falaram que ele fazia chamada de vídeo e ele não faz. Sim. Então, ou Mas seja, me comunicação. falaram ou também eu li errado? Porque também tem essa, né? Mas pressupõe que se está lá escrito, você está É, registrado, né? E aí eu encontrei com outros dois caras muito representativos do varejo e eu fiz a seguinte, num bate-papo informal, eu falei, a gente estava fazendo uma comparação, varejo Estados Unidos, varejo Brasil. E eu estava dizendo, o varejo no Brasil é muito bom, as lojas são muito bonitas, você vai num shopping, aí você vê lá o Boticário, a reserva de sim, roupa. sim. As lojas são bonitas, elas são bem decoradas, é tudo muito muito bacana. E eles disseram, não, sim, nesse sentido o varejo nacional tá igual para igual. E em Sim. algumas coisas a gente está até na frente, o que eles chamam de conversacional, que é você poder falar com a sua loja do Boticário pelo WhatsApp e já falar, me manda o creme tal e debita no meu cartão. Que aqui ainda não tem isso. Mas ele falou, onde a gente está atrás é na qualificação e na comunicação dos atendentes. Mas aí, Então, aí eu vou te dizer que apareceu até no relatório do Fórum Econômico Mundial, que foi lançado agora em janeiro. O Brasil ele está muito aquém em várias questões básicas e primárias, e isso é educação. Então você tem, por exemplo, a, a,
a educação básica, você tem a questão de matemática, você tem a questão de, como é que fala? De processamento de cognitivo, você tem pensamento crítico. Cara, você tem inúmeras questões basais que deveriam ser o mínimo exigido, que o Brasil está fora. E está fora por quê? Porque a nossa educação básica é um lixo. E eu não estou falando só desse governo, estou falando de todos os governos que vêm vindo. A gente tem uma herança muito ruim colonial, que também não ajudou em nada, né? Que nos manteve também atrás dos grandes centros. E isso se traduz depois em faculdades caça-níqueis, que também não ajudam em nada. E depois você vai formar maus profissionais. E aí a gente tem mão de obra desqualificada. E aí não é. Eu não estou falando de varejo, tá? Educação financeira. Eu não estou falando de varejo. Eu estou falando de você ir num restaurante e falar: eu quero uma água com gás. E o cara anotar e ele voltar a falar: sem gás, né? A pessoa nem retém. Nem retém. É muito triste, não acho bom. Acho péssimo. E isso a gente está falando de um Brasil de 2025. Então, a questão Brasil é cognitiva, ela não é só comunicacional. O buraco é mais embaixo. Acho que as pessoas não leram, não estudaram, não se qualificaram e o resultado a gente está pagando essa conta. E vai pagar muito mais, tá? Porque toda essa geração que a gente vê, nem, que eu chamo de nem estuda, nem trabalha, nem tenta, nem sai de casa, é uma geração que hoje ela é 30% dos 20 aos 29. Então é uma galera que deveria estar em altíssima produtividade. É muito ruim. E o segundo ponto que você ia falar? Não, era isso, que eles entendem que a maior falha, deficiência no varejo nacional é a capacidade de atendimento, que está conectado a tudo isso, né, que você falou, como, conhecimento, processo cognitivo, etc., mas que no final da linha, o que fica ali na hora que você entra numa loja e fala com o cara é que o cara não se comunica bem, né? O que fica Não. perceptível no final da linha é isso, né? Imagina, você entra numa loja, você sabe, primeiro você sabe mais que o vendedor. Começa por aí, você já entra sabendo mais, você estudou mais e tal. E segundo, que é isso, as pessoas como um todo, e eu não estou falando só vendedor de loja de varejo, estou falando de corretor de imóveis, estou falando às vezes de gerente de banco, eu estou falando muitas vezes, bom, empreendedores. Quantos empreendedores semi-analfabetos ou analfabetos funcionais a gente tem? Milhões, estou falando milhares, milhões. Você tem escritor que não sabe escrever livro, você também tem jogador que não sabe bater pênalti. Mas a questão cognitiva é essa. Eu lamento muito, assim. É um Brasil que a gente está cultivando faz tempo, né? É verdade, é bem triste. Agora, volta para a gente encaminhar o papo por final. Já? O pessoal briga, porque se eles deixam, eu faço papos de 2 horas e meia. Eles falam, não, Bruno, live tem que ser 1 hora, senão as pessoas cansam. Eu falo, tá bom, tá bom. Ó, Ah, aconteceu o comigo. frentista não sabia que era gasolina grid. Olha, aí, atendimento e serviço é muito ruim, André tá falando. É isso, todo mundo tem uma experiência ruim. Agora, tem coisas muito boas. Antes de você encaminhar, eu acho, por exemplo, que aqui no Brasil o Mercado Livre ele tem uma maneira de trabalhar e de atender e de entregar e tal, que é notável e é barra, assim como o Reclame Aqui também é. Tem algumas empresas que são barra, assim, né, de É qualidade. verdade. E eu bati esse papo também sobre essa história, como o Mercado Livre, em questão de logística, elevou muito o nível, né? Puxou para cima, Sim, né? sim, sem dúvida. É verdade. Agora, para a gente encaminhar para o fim, conta mais das suas atividades, como é que as pessoas. Porque no início da Sim, conversa, algumas pessoas falando como é que eu posso comprar, onde eu sim, acho, como eu. sim. eu Bom, vou começar então pelas mais recentes. Eu tô numa empresa chamada F Câmara, Grupo F Câmara, criada pelo Fábio Câmara, que é um cara espetacular. Estou como conselheiro de tendências. Então, em conselho, eu estou nessa empresa. Nas questões dos cursos, no LinkedIn Learning é gratuito se você tem aquele selo amarelo. Se você tem aquele selo de premium, você é só entrar em LinkedIn Learning, você vai encontrar todos os meus cursos e de muitas outras pessoas muito boas ou até melhores também, em vários idiomas. É gratuito para quem assina o LinkedIn Learning. Mas eu também estou na Revo, no O Novo Mercado, na Escola Conquer, na USP agora tem uma pós-graduação chamada Mundo 4.0. Você pode ver na minha timeline, já está começando a vender as
como é que fala? Abriu as inscrições para poder fazer essa pós-graduação, Mundo 4.0 e Soft Skills. Então, os cursos estão espalhados entre várias edtechs, mas eu não tenho um curso meu assim, vou te vender aqui no meu link. Isso por enquanto não. Estou preparando, mas por enquanto não. As mentorias você me encontra em todas as boas casas do ramo, que são as minhas arrobas, sempre Mark Tawil, em todas as redes você me encontra. É só me chamar, eu vou poder te responder, a gente vai poder conversar. Palestras e treinamentos para empresas, mesma coisa. Só entrar em contato comigo pela rede social ou por contato@tawil.com.br. E aí você me encontra e eu vou ter prazer em falar em business com vocês todas e todos. E quando que você vem para Nova York? Pô, tô querendo, cara, tô querendo. Eu devo ir para Austin, no Texas, para SXSW, a minha primeira agora em 2025. Nova York ainda não tenho data, mas quero muito ir. Quero ir para Nova York, quero te conhecer e a gente poder. Você vai me levar. Quando eu fui para Nova York a última vez, foi em 2022, novembro. Eu fui num lugar que era tipo, acho que era uma travessa da Quinta Avenida, e era tipo dessas coisas que tem aí em Nova York. Você tem, sei lá, 8, 10 restaurantes numa pracinha de alimentação no meio de um nada. E era 100% de Singapura. Era um negócio só de Singapura. E o café de Singapura chama Kopi, Khopi, Coffee, Kopi. E é um café muito cremoso, nunca tomei nada igual. Então, quando eu voltar, eu vou querer ir nessa praça de alimentação de comidas de Singapura, e aí a gente toma esse café aí e almoça juntos. Era perto da Trump Tower, eu acho. Eu vou até pesquisar, eu não Ah, conheço. muito legal. Você mora onde aí? Eu moro em New Jersey, mas o Ah, é verdade, escritório é que é no perto, Hudson. né? O escritório é no Hudson Yards e o estúdio na Times E Square. você E mora aí faz tempo? já há mais de 12 anos. Caramba, uma vida já, hein? Mas eu te perguntei quando é que você estaria por aqui, justamente para deixar esse convite para a gente gravar alguma coisa Pô, no estúdio, convidar outras pessoas. com o maior prazer, claro. Com a maior alegria do mundo. Tenho muitos amigos e conhecidos aí. Ó, tem leite, copo com leite condensado. Por isso é tão cremoso. Não sabia, Simone. Vivendo e aprendendo, hein? Mas o copo, Simone, ou copi, ele é de Singapura mesmo? Asiático mesmo? Um beijo, Lilian. Eu também sou fã da sua família e de você. Cara, vamos gravar sim. Eu tenho muitos amigos na Flórida. Aí eu posso te apresentar. Aliás, eu posso te apresentar boas pessoas também, para você poder gravar direto daí, de onde você tá. E eu devo estar em Austin na feira. Jura? E Bom, então você me é, procura pra gente se encontrar. vai ser um prazer. E aí eu te contar minhas experiências no mundo jornalístico, que Ah, certamente a gente teve? tem muitos amigos em comum, muitos Pô, conhecidos, que amigos legal, em comum. que legal. Não, super, super vamos. Vai ser uma alegria pra mim. Então, eu vou te contar só uma passagem rápida Conta. para dar já um choque assim. Eu tinha 19 anos, a Mariana Godoy tinha 31 e a gente começou a namorar. É um choque pra mim. É um choque pra mim. É uma É, grande amiga. Sou muito amigo dela, do Dalcides. A gente trabalhou junto na Rádio Globo. E a gente é amigo até hoje. Eu amo o casal, amo ela, e é uma pessoa espetacular, uma pessoa divertida, leve. Que legal, não sabia disso não. isso é só uma pequena passagem nesse mundo que eu não sou do jornalismo, eu não sou Que jornalista, coisa. nunca trabalhei, mas a minha vida inteira eu sempre tive muito contato com jornalistas. Meu melhor Que- amigo é Quem jornalista que é? e o Rafael Gomide. Sim, não me é estranho, Rafael Gomide. O Rafael Gomide, ele trabalhou na Band, na SBT, em algumas emissoras, mas ele ficou muitos anos na Record. E aí ele saiu da Record e foi junto com o Douglas estruturar a CNN Brasil e agora eles estão juntos na CNBC, na Times, né? Ah, sim. Sim, não me é estranho. Eu não lembro se esse nome com certeza, eu não me lembro só se eu conheci ele pessoalmente. Que legal, que legal. É. Mas enfim, aí eu te conto, quando a gente se encontrar, eu te Você conto devia as ser minhas andanças. correspondente aí da Times CNBC. É que se a agenda permitisse, mas é que no fundo tudo isso é uma paixão, mas meu ganha-pão está em cuidar do dinheiro, cuidar de investimentos e de fundos, né? Essa é a minha atividade.
Que legal, que legal. Bom, queria te agradecer muito, desejar boa sorte, obrigado a todas e todos, Mari, Aguilera, todo mundo que esteve aqui, que passou por aqui, e te agradecer, viu, Bruno? Eu que Prazer. agradeço o papo, tudo que você dividiu com a gente, agradecer também todo mundo que interagiu e assistiu, e nos reencontramos em breve. Tomara. E a gente se encontra aí nos Estados Unidos. Fechou. Valeu, Um querido. ótimo dia, uma ótima Para semana. Abraço. vocês também. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.